Tá aqui. Também vamos rezar pela saúde de Aida de Jesus Rodrigues Marques e pelo povo brasileiro que está aí nessa situação difícil. Se tiveres em conta, Senhor, os nossos pecados, ninguém pode se salvar. Mas sabemos que em vós está o perdão, Senhor Deus de Israel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Para celebrarmos com dignidade os santos mistérios de Deus, reconheçamos que nós somos todos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vai cantar o louvor?
Jesus. Vai para lá, dona Aranha. Oremos. Nós te pedimos, Senhor, que a tua graça preceda e acompanhe sempre os nossos gestos concretos e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, da unidade do Espírito Santo. Texto do Reis. Esse texto do segundo livro dos Reis narra um episódio muito importante, que é a lepra. Um homem muito poderoso, um general, ele adquire lepra. Ele não... O texto pretende mostrar o seguinte: o poder e a fraqueza. O poder e a fraqueza. Com lepra, ele, apesar de ter poder, não é ninguém. E ele vai então a Israel à procura de um profeta chamado Eliseu, porque ele ouviu falar que o Eliseu era profeta e que ele podia curá-lo, etc. E ele vai para lá. Mas a mensagem central é essa: com poder, ter poder, mas ser fraco não adianta. Então, diante de Deus, a gente tem sempre que pedir fortaleza, ser forte, agir com sinceridade, com verdade, ter respeito à religião, né? Coisa que está meio fora de moda hoje em dia. Ter respeito à religião. O Naamã, ele tem respeito a outra religião. Ele não segue aquela religião, mas ele tem respeito àquela religião. Ele faz um pouco aquilo que a gente faz quando vai à Aparecida, né? Às vezes, tanto a gente vai à Aparecida e sempre traz alguma coisa de lá, de lembrança, essas coisas. Ele quer fazer a mesma coisa. Aliás, ele quer até pagar, né? Ele chega para o Eliseu e fala: vou dar um dinheirão para você. Você me curou, vou dar um dinheirão para você bom. O Eliseu fala: de jeito nenhum. Isso é mercantilismo religioso, né? Vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Deus faz. A sua mão e seu braço santo dão para nós a vitória. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e da sua fidelidade em favor do povo de Deus. Os confins da terra puderam ver a salvação de Deus. Aclame o Senhor toda a terra, exultai de alegria e cantai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Diante dos povos manifestou Deus a sua salvação. Todos. Vamos ouvir o texto de Timóteo. Segunda carta de Timóteo. Num povoado, vieram ao encontro de Jesus 10 leprosos. Conservando-se à distância, os leprosos gritaram para Jesus: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Quando Jesus viu os 10, disse para eles: podem voltar e vão lá mostrar-vos aos sacerdotes, como diz a lei. Aconteceu que no caminho de volta, eles ficaram curados da lepra. Mas um só percebeu que estava curado. Então ele voltou para trás, glorificando a Deus em alta voz, e se ajoelhou com o rosto no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Era um samaritano. Jesus tomou a palavra e disse: ué, não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E Jesus falou para o leproso: fica de pé, segue o teu caminho, porque a tua fé é que te salvou. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto. O Evangelho de hoje narra esse episódio dos 10 leprosos. Primeiro, tem esse objetivo de nos ensinar que o Evangelho atinge a todas as pessoas. Para Deus, para Jesus, não existe exclusão de pessoas. O objetivo é ressaltar isso, a compaixão que Deus tem, a compaixão que Deus sente pelos mais excluídos. Todo mundo sabe aqui a situação dramática dos leprosos na Bíblia, da sociedade, as leis sanitárias duríssimas,
o conceito religioso do leproso, né? Eram pessoas tidas como as mais pecadoras possível. A explicação da lepra era essa, né? Havia essa explicação, não tinha explicação da medicina. Era uma explicação religiosa, só podia ser pecado mesmo. A pessoa que nascia com lepra só podia ser pecado mesmo. Essa era a explicação. Então vocês imaginam, a sociedade exclui por causa da lei sanitária. As leis sanitárias instituídas no livro Levítico. E a religião exclui porque era uma pessoa que não dá para conviver com uma pessoa assim. Enfim, a situação era dramática, a situação deles, e eles eram abandonados, né? Evidentemente, vocês sabem, assim, abandonados. O leproso era abandonado pelas famílias, era jogado no deserto para morrer logo, viver por lá, e enfim, não tinha ajuda de ninguém, nada. Era ajuda assim, da caridade, do favor de alguém, umas coisas assim. Mas o problema é que os leprosos percebem que não conta com ninguém, nem com Deus. Não tem nem essa expectativa de Deus ajudar. Eles não contam com ninguém, eles contam com eles mesmos, com a solidariedade deles, uns com os outros. E eles iam sobrevivendo desse jeito. Para azar das famílias que abandonavam os leprosos não morriam. Eles viviam lá, largados. E eles aprenderam essa questão da solidariedade, ser solidário com o outro sofre tanto quanto eu. Eles tinham essa cultura. Os leprosos eram pessoas que mantinham a fé, embora fossem pessoas totalmente excluídas pela religião, pela sociedade. A gente sabe a dramaticidade, né? Aliás, a sociedade sempre tende a excluir, a marginalizar as pessoas, né? Sempre. A tuberculose foi assim no Brasil também, né? Quando se tinha tuberculose, o tuberculoso era tido como um pária, era tido como uma pessoa, Deus me guarde, né? São José Campos do Jordão, que é um lugar geograficamente, com área mais frio, etc. Muitas pessoas mandavam para Campos do Jordão. Quem vai para Campos do Jordão vai para morrer, porque ali a Igreja Católica, ela começou, nos mosteiros ali, os mosteiros que existem ali, começou a fazer tratamento, né, de tuberculose, que não tinha cura, mas dava um pouco de dignidade para a pessoa, etc. E muitas famílias que tinham terras em Campos do Jordão, por exemplo, queriam se livrar daquilo lá. E aquilo não ia, né? Você vê que coisa. E muitas famílias doavam terrenos para a igreja, né? Dá para a igreja, não presta para nada, dá para a igreja. E hoje virou Campos do Jordão, vocês sabem, né? Virou hoje uma cidade, né? Considerada até uma cidade chique, né? Passar férias em Campos do Jordão, é uma coisa hoje em dia. Então vocês veem como é que são as coisas, né? A gente sempre tende assim, é com tuberculose, é com soro positivo, é com gente com câncer, doenças assim. As pessoas, a tendência da gente sempre exclui, separa, isola, não convive. A gente é assim. Algum tempo atrás, até quem tinha câncer nem se falava, né? A palavra. Nem se falava. A pessoa estava com câncer, nem se falava, nem se comentava. Da família, aqui que tem uma doença ruim, tem uma doença ruim. Não se falava a palavra, né? Porque a exclusão está dentro da gente, a gente não adianta. Passa tempo e sai tempo, de novo a gente insiste nessa questão da exclusão, da separação, de judiar, né? Judiar de quem já está doente. A gente judia. Essa coisa está na nossa cabeça sempre. Mas o leproso, ele tinha uma visão criada naquela cultura da exclusão. Ele tinha na cabeça dele que era natural ser excluído, que era normal. É fogo. O Moisés viu isso também, né, no Êxodo, né? Sai da escravidão, você fica 200 anos escravo, adquire aquela mentalidade de escravo,
Para tirar essa mentalidade de escravo é duro, é fogo. É fogo. Para Deus não existem essas coisas. Você não Deus não aceita esse tipo de coisa. As pessoas são iguais. Não tem esse negócio de porque é nordestina não sei o quê, porque é sulista não sei o quê. Não existe esse negócio. Não existe. Aos olhos de Deus não existe isso. E a gente tem que se esforçar sempre para não cair nessas armadilhas. Então, os leprosos, além de viver assim com essa consciência que era natural, ser excluído, o livro do Levítico lá fala, Levítico 13, está todo o livro do Levítico, essas leis absurdas, né? Absurdas não, porque no contexto da época não tinha outro jeito, né? Não dava para ser assim. O livro do Levítico fala claramente, né? Sintoma da lepra, excluir, isolar, mandar para o deserto para morrer, essas coisas, né? Então, como vai viver? Viver depende da caridade das pessoas, né? E as regras sanitárias, não chegar perto, né? Eles têm essa consciência, né? No encontro com Jesus aqui, eles nem chegam perto de Jesus, porque é a lei diz, não pode chegar perto. E pior, vocês sabem, né? O livro do Levítico diz que quando um leproso chega num povoado, chega numa cidade, ele tinha que tocar um sininho assim, entendeu? Tocar um sininho e gritar, o leproso está chegando, o leproso está chegando, para todo mundo correr dentro de casa. Você veja o grau, né, grau de exclusão, né? A pessoa andar com o sininho pendurado no pescoço para poder alertar os outros, né? Ele está todo no livro do Levítico, esses absurdos. Hoje é absurdo, mas naquela época não era. O interessante é que eles escutam falar de Jesus, escutam falar dessas atitudes de Jesus, e eles vão até lá. De longe, como mandava a lei, Levítico 14. Eles conversam com Jesus, não querem nada de Jesus, querem somente a compaixão. Talvez queriam alguma ajudinha ali de Jesus, mas eles querem somente que Jesus tenha compaixão deles. Esse episódio narra também uma coisa interessante. A ingratidão está presente em todo mundo, até de quem está ferrado. A ingratidão. A ingratidão está presente em todas as pessoas, até de quem está mais ferrado. Isso é interessante. Dos 10 leprosos, que Jesus diz, vocês vão lá e se mostram ao sacerdote, porque o sacerdote, na Constituição do judaísmo e das prescrições de Moisés, o sacerdote era a única pessoa que tinha autorização para, primeiro, reconhecer o milagre e, segundo, dizer que a pessoa não era mais excluída. Eles vão até Jesus, mas Jesus remete eles para a lei. Vão no templo e se mostra ao sacerdote, quer dizer, ele vai declarar a cura de vocês e vocês vão ser novamente inseridos no mundo, inseridos na sociedade, inseridos na religião. Eles vão, fazem o caminho daqui e voltam o caminho de lá. Aqui tem uma coisa interessante. Os sacerdotes, os leprosos, eles esperam, uma vez rejeitados pelos sacerdotes do templo que eles são, eles esperam que Jesus haja como uma espécie de sacerdote também. Jesus não faz isso, Jesus não ocupa o lugar do outro, do sacerdote do templo. Jesus simplesmente diga, vá lá e se apresente a ele. E aí tinha que pagar o dízimo, tinha que pagar as taxas, que do templo de Jerusalém era assim, né? Esse negócio de curar de graça não existe, né? Eles tinham que pagar taxa, pagar dízimo, pagar um monte de coisa lá para o sacerdote, né? Do templo. Eles vão e um só, ao invés de ir lá, volta para agradecer a Jesus. Esses assuntos sociais estão presentes no Evangelho. Não adianta a gente fazer cara feia, não adianta a gente ficar com cara emburrada, não adianta. Não adianta achar que é política, que é isso, que é aquilo, isso é tudo bobagem.
Os assuntos sociais estão presentes na palavra de Deus, na Bíblia, no livro dos judeus, do Talmud, do Alcorão. Esses assuntos estão presentes, não adianta. E como Deus lida com esses assuntos também está lá. Não adianta ignorar. É preciso conversar sobre isso, né? Conversar sempre sobre isso. As ações de Jesus não são ações somente espiritual, são ações também sociais. Porque quando Jesus cura os leprosos, Ele está inserindo aquelas pessoas na sociedade, está tornando aquelas pessoas cidadãos, está tornando aquelas pessoas ativas, conscientes. Então, essas ações de Jesus têm um aspecto que é direto, que se dirige ao mundo. Então a ação de Jesus mostra isso, o desejo de Deus em incluir as pessoas, não é excluir as pessoas, né? E a Eucaristia não pode estar desligada da vida. Não dá para separar a Eucaristia da vida do dia a dia da gente. A gente se encontra para celebrar o amor de Deus, os gestos bondosos que Deus tem por nós. A gente apresenta a Deus o agradecimento, faz essa ação de graças, e o domingo é um dia muito especial para isso, né? A gente acredita realmente, eu creio, todo mundo tem que crer. A força da ressurreição transforma a vida da gente. A força da ressurreição nos anima a caminhar, a enfrentar as dificuldades, enfrentar um monte de coisa, enfrentar tudo. Então, a fé, ensina o texto de hoje, é a grande força dos pobres. Jesus conclui dizendo isso. Foi a sua fé que te salvou. A fé é a grande força dos pobres. E a gente vê isso nas manifestações religiosas, né? Na Páscoa muçulmana, as manifestações gigantescas de fé. Está aí o Círio de Nazaré, beleza. Juazeiro, né? Padre Cícero, Nossa Senhora Aparecida, né? São grandes manifestações de fé. De gente pobre também. E grandes manifestações de fé que indicam para nós isso, falam para nós sobre isso, né? A força da fé. A força da fé. Eu queria tanto ir no Círio de Nazaré, mas não dá porque caiu em outubro, né? Não dá. Para ir lá tem que largar vocês aqui, e, né? Mas um dia eu vou. Um dia eu vou no Círio de Nazaré. Eu vou agora, quando o Padre Cícero for canonizado, eu vou ver se eu faço o esforço para ir lá. É em Juazeiro, na Diocese do Crato, né? A gente tem que ver essas coisas. A gente tem que olhar. Em Aparecida, se Deus quiser, o ano que vem já vai dar para a gente voltar a fazer a nossa romaria. É a participação, mas olhar a força que as pessoas têm, o exemplo daquelas pessoas que nos anima, nos fortalece, né? A fé é a grande força dos pobres. Rezemos pelo Círio de Nazaré, quase 3 bilhões de pessoas, né? Participam do Círio de Nazaré. Nossa Senhora Aparecida, dia 12 agora, nessa quarta-feira. A gente se reúne. E o ano que vem, se Deus quiser, se tudo der certo, nós vamos voltar a fazer a nossa romaria para Aparecida, para mostrar a nossa fé e o nosso compromisso com a vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Ao Deus de eterna misericórdia, elevamos o coração em prece agradecido pelos incontáveis benefícios divinos que recebemos do Senhor, rezando. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque nos destes a vida, dom de vosso amor. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque nos destes vosso Filho Jesus Cristo para a nossa redenção. Todos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque nos chamais em cada dia para vivermos em vosso amor salvador. Todos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque nos reunis em comunidade para ouvir vossa palavra e vos bendizer. Todos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque vós nos amais na gratuidade, desejando nossa felicidade. Todos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque somos vossos filhos e filhas. Todos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque estamos vivendo com dedicação e alegria o símbolo em vossa igreja. Todos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, porque há missionários generosos e fiéis no Evangelho que cuidam com amor da casa comum. Todos. Obrigado, Senhor, nosso Deus. Aquele que ama o Evangelho, que ele age na nossa diocese sem distinção, sem preconceito, que não rejeite o povo de Deus, ame o povo de Deus. Obrigado, Senhor, nosso Deus. Não vamos esquecer de rezar pelos médicos, pelos enfermeiros, esse ambiente, né, do hospital, para que Deus ajude a todos, leve esperança, conforto a todos que precisam. Rezemos. Obrigado, Senhor. Que nós todos sejamos curados do mal. Não é o mal da doença, o mal. Aquilo que age na gente, que faz a gente ser mal. Maldade, Deus não gosta da maldade, essas coisas. Que a gente seja curado desse mal, dessa praga, dessa coisa horrorosa, né? Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, nosso Deus. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra, do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós, pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira, palavra do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós, o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contribuído, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício, e tal modo da felicidade que te agrade, Senhor, nosso Deus.
Pai Todo-Poderoso, para a glória. Aceitai, Senhor, as orações, as ofertas de teus fiéis e fazer que essa celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever te agradecer, nossa salvação te glorificar, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. O Senhor existe desde sempre e permanece eternamente na luz inacessível. Deus de bondade, fonte da vida, criaste o universo para encher de bênçãos todos nós e a muitos alegrar na claridade da tua luz. Inumeráveis anjos estão na tua presença para te servir e contemplando a glória de teu rosto dia e noite, eles cantam os verdadeiros hinos de louvor. Com eles também nós, pela nossa voz, toda a criação, aclamamos o teu nome, dizendo com alegria a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Nós te glorificamos, Pai Santo, porque sois grande, e tudo que o Senhor fez proclama a tua glória. Tudo que o Senhor fez proclama a tua sabedoria, teu amor. O Senhor fez o ser humano à tua imagem e o Senhor confiou a ele o zelo, o cuidado por tudo, por toda a criação, para que, te servindo assim, a vós, ó Pai, exercesse também um domínio equilibrado sobre tudo. E quando, por desobediência, o ser humano perdeu a tua amizade, o Senhor jamais o abandonou ao poder do mal, ao poder da morte. Mas na tua misericórdia, e o Senhor socorre a todos, para que todos aqueles que te procuram te encontram. Várias vezes o Senhor fez aliança com o ser humano e sempre pelos profetas o Senhor nos ensina para que voltemos a ter esperança da salvação. E de tal modo o Senhor salvou o mundo, o Senhor amou o mundo, e quando chegou o tempo certo, o Senhor nos enviou Jesus, o nosso Salvador, teu Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Viveu em tudo a nossa condição humana, exceto o pecado, e anunciou a salvação aos mais pobres, aos excluídos, a libertação aos oprimidos, a alegria que nos sofrem. Para cumprir o teu plano de amor, de salvação, voluntariamente o Senhor se entregou à morte e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não mais para nós mesmos, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, ó Pai de misericórdia, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícia de seus dons, para continuar a tua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo santifique esses dons para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deu como sinal da aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, ó Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele nos amou até o fim. E durante a ceia, tomou o pão, abençoou e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, tomou o cálice com vinho, agradeceu de novo
deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da redenção, recordamos a morte de Cristo, sua descida aos mortos, a mansão dos mortos, e proclamamos a sua ressurreição, a sua subida ao céu. E esperando a sua vinda gloriosa, nós te oferecemos o seu corpo e o seu sangue, sacrifício do teu agrado, salvação do mundo inteiro. Olhe, Senhor, para esse sacrifício, para essa oferta que a igreja te dá, que a igreja prepara para o Senhor, e concedei que por tua bondade e a quantos vamos participar dessa Eucaristia, que reunidos pelo Espírito Santo no só corpo, sejamos em Cristo uma oferta viva para o louvor da tua glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todas as pessoas, de todos aqueles para quem oferecemos esse sacrifício. Teu servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Algacir, os bispos do mundo inteiro, os leigos, aqueles que trabalham firmemente na evangelização, no anúncio verdadeiro, correto do Evangelho, todos nós aqui reunidos, as nossas famílias também, todo o teu povo santo e todos aqueles que te procuram de coração sincero, verdadeiro. Lembre, ó Pai, também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo, por todos os defuntos, em especial a alma de Nelson Barbosa, da Dona Maria Helena Witchikowski e tantas outras pessoas. E a nós todos aqui, concedei, Pai de misericórdia, a tua bondade, a tua graça, que com a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Deus, os apóstolos legítimos e verdadeiros, os santos, para que no teu reino, com toda a criação liberta do mal, do pecado, da morte, cantemos eternamente a tua glória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Reunidos como estamos, rezemos pela saúde da Dona Aida de Jesus, pela saúde da Edna Matos e também pela saúde do seu Joaquim. Rezemos com amor e confiança a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a tua paz, para que sejamos ajudados pela tua misericórdia, sejamos livres do pecado, de toda perturbação, enquanto esperando a tua vinda gloriosa por Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Quando Deus se manifesta a nós seremos semelhantes a Ele, porque o vemos agir na sua glória.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Aparecida. A missa é 8h30 da manhã, quarta-feira. Esperamos contar com a presença de todos. E vamos ver se no ano que vem, se Deus quiser, a gente volta com a nossa Romaria em Aparecida, em agosto, no dia da Assunção. E vamos rezar. Tem que rezar. Tem que rezar, porque não tem jeito. Rezar pelo comunismo autoritário, fim dele, também rezar pelo sistema capitalista autoritário. A gente não reza, a gente reza pelo fim do autoritarismo, seja lá onde for. Porque autoritarismo é autoritarismo. Não tem diferença. É verdade. O sistema capitalista é tão autoritário quanto os outros. E o outro também é tão autoritário quanto esse. O problema nosso é o fim desse tipo de coisa. Tem que acabar esse tipo de coisa. O cidadão tem que ter direito, não é tirar os direitos. O cidadão tem que ter direito. Os direitos existem, a Constituição do Brasil existe. E existe, em outros países também existe, mesmo que não seja igual ao nosso. E a gente tem que ter isso. Nosso problema não é se é vermelho, se é azul, se é amarelo o regime. Nosso problema é o fim do autoritarismo. Acabar com isso. Respeito ao ser humano.
respeitar o ser humano. A igreja lutou tão bravamente com o Papa João Paulo II e outros papas para tornar o mundo o que é hoje. E ninguém aqui vai discutir com o Papa João Paulo II, que é santo. Um homem que viveu a religião duramente dos regimes piores do mundo, né? Na Polônia, ninguém vai discutir com ele, é o fim. Agora, você tirar um regime autoritário e substituir por outro autoritário, aí não dá. Então, a coisa é simples. Coisa é simples. Não é olhar a cor das coisas, mas é olhar... a gente tem que rezar pelo fim desse tipo de coisa. Fim desse tipo de coisa. Cuidado com as manipulações. Nós estamos vivendo um tempo agora dessa eleição aqui, que é um absurdo. É manipulação religiosa, é jogar evangélico contra católico, essas igrejas que compram partidos e estão por detrás dos partidos, que agem na escuridão, né? Pessoas que não querem o bem, né? Quer o bem das pessoas. Nós vamos acabar com isso, não pode, né? Não pode ser assim. Então, rezar, ter juízo, não cair nas armadilhas, dessas manipulações políticas, então nem se fala. Nós estamos vivendo uma hora que eu não sei como vai parar isso. Manipulação política, porque isso é aquilo, porque aquilo é aquilo, porque o outro... Nada disso. A maioria da pauta dos costumes que nós temos aí no projeto de lei, no Congresso, é de evangélico. Negócio de banheiro, é tudo evangélico. Aquele Cabo Daciolo que foi candidato em 2018 é um deles. O cara de direita, o cara de extrema direita, considerado assim hoje em dia. A pauta de costumes que a gente tanto critica, que a gente não quer e não queremos mesmo, é tudo de evangélico. Agora, o que eu acho interessante é que as igrejas evangélicas manipulam essa informação e ficam disseminando essas coisas no Brasil, para as pessoas. E quem não é informado, cai nessas coisas. Toma cuidado. Toma juízo. Pare e pense. Hoje em dia você tem uma série de oportunidades de checar as coisas. Cuidado com fake news, cuidado com essas coisas. Para não tirar você do rumo certo, né? Cuidado, toma cuidado. E eu nem gosto de falar essas coisas porque vocês são tudo velho, adulto, vacinado. A responsabilidade, vocês têm a responsabilidade. Agora, não haja como se fosse irresponsável. Não acredite. Que é um preconceito, eu nunca vi uma coisa dessa. Em pleno século XXI. Nós vivendo preconceito, parece que a gente está vivendo lá na Idade Média. Aquilo passou, já foi, acabou. Tome juízo. Agora, você quer o mal do Brasil, você quer ferrar com o Brasil, você quer ferrar com o povo pobre, é outra coisa. É o direito seu também querer. É o direito seu. Você quer ferrar com o povo, é o direito seu também. Sabe? A gente respeita. Respeita você também. Agora... lembrar sempre que o Evangelho impõe a nós uma ética de vida, uma consciência de vida, defesa da vida, que a nossa igreja sempre se empenhou nisso. Sempre. Não é verdade? Sempre. Sempre se empenhou. A nossa igreja obedece às leis. Se a lei do mundo é uma lei horrorosa, a gente obedece. Não tem problema. O João Paulo II não obedeceu aquelas leis horrorosas da Polônia, debaixo do stalinismo, o mal, aquela coisa horrorosa. Obedecia. A gente tem que ter o objetivo maior da gente. O objetivo maior da gente não é discutir se vai mijar no mesmo banheiro do outro. Essa questão, a questão é maior. A questão é muito maior. A questão é defender a vida, lutar contra os regimes autoritários que existe lá e existe aqui, e é um igual ao outro, na verdade. Um igual ao outro.
E o que eu acho interessante é que nos regimes autoritários, um xinga o outro, mas por detrás dos panos, um mantém o outro. Mantém o outro. E nós não compramos adubo da Rússia? Um adubo horroroso, que não presta para nada. O melhor adubo que se faz no mundo é no Canadá, não é na Rússia. Agora, por que o Brasil gasta um dinheirão para dar para aquele homem, o Putin? Por que xinga o do cara da Venezuela e gasta um dinheirão todo mês para dar dinheiro para aquele homem? Corta! Para ser coerente, corta! Não compra mais nada da Rússia, não vai refinar petróleo da Venezuela. Se é tão assim, agora isso que eu estou falando para vocês, né? Por fora xinga, por detrás manda grana para essa gente, mantendo aquele regime, mantendo aquele autoritarismo. Essa é a verdade. Falar, a língua não tem gosto, não é verdade? A língua não tem gosto. E Deus, na sua sabedoria, quando fez o ser humano, botou a língua dentro de uma grade, uma cadeia, que são os dentes. A língua está dentro da cadeia, os dentes. Tome cuidado. É uma época terrível essa que a gente está vivendo, manipulação da internet, manipulação de tudo, desvirtuar as coisas. Cuidado. Tome cuidado. A gente vai rezar, vamos rezar. Seja o que Deus quiser. Der um, der uma outra, ele vai caminhar do mesmo jeito. Ele vai para frente. Vai ou não vai, Regina? Caminha do mesmo jeito, né? Der azul, der vermelho, der branco, der amarelo, der roxo, der o que for. Caminha. Ele vai caminhar. Ué. Vamos manter. Agora, manipulação religiosa é a pior coisa que existe. A manipulação religiosa é terrível, porque joga um contra o outro, joga um povo contra o outro. É uma cegueira total, cega, a gente fica cego. É terrível. A manipulação religiosa é pior que a manipulação política. Que a gente está submetido, né? Está submetido. Na minha agenda, lá na minha família, já bloqueei uns 20. Eu nunca vi tanta ignorância. Tudo gente adulta. Uma ignorância tremenda. Ela bloqueia. Nem mando mais missa para essa gente. Bloqueei tudo lá. Não mando mais. Porque a cegueira é tão grande. Eu tenho um irmão meu que é tão cego, tão cego, tão cego, parece que nem é meu irmão. Tudo que você fala aqui, ele interpreta como se fosse outra coisa. Vai plantar batata, vai para os quintos do inferno. Bloqueei tudo, vou passar mais raiva com essa gente discutindo coisas assim, não. Vai plantar batata, vai caçar sapo com bodoque, como dizia no meu tempo. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimenta com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tornai-nos também participantes da sua natureza. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ai, graças a Deus consegui terminar na hora hoje, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Jorge, que está lá na Bahia, está assistindo a missa também, um abraço para ele, não é verdade? Cidade bonita sua lá, ele mandou umas fotos. Um abraço para o Jorge, que está lá assistindo a missa, que Deus ajude ele.